Prontinho. Só um minutinho, tá? Peraí. Estão me ouvindo bem? Não. Ah? Não? Tá dando um eco. Peraí. Pronto. Melhorou, não é? Pessoal, então boa tarde a todos. No melhor dia da semana, que é a sexta-feira, que nós vamos realizar a nossa correção comentada da primeira verificação de aprendizagem. Seguindo. Então, nesse momento agora, eu vou convidar o Pedro Augusto para realizar a leitura dessa questão para a gente. Tá, Pedro? Bem, pode começar? Pode. Uma criança do sexo feminino com 4 anos de idade compareceu ao consultório de um odontopediatra para a primeira consulta. Foi utilizado o método para iniciar a criança no atendimento odontológico a serem utilizado. No atendimento odontológico, com base na explicação, demonstração e realização das técnicas de procedimentos odontológicos a serem utilizadas. Como profilaxia profissional, exames clínicos e radiográficos. De acordo com o comportamento cooperador da criança durante toda a consulta, o odontopediatra demonstrou afeto com expressão facial alegre e fez muitos elogios. Dentre as técnicas não farmacológicas de controle do comportamento infantil apresentadas a seguir, assinale aquelas empregadas pelo profissional durante a consulta. Dizer, mostrar, fazer reforço positivo. Nessa questão, surgiu alguma dúvida? Não. Então, seguindo, eu vou convidar a Ana Luísa Fará para fazer a leitura para nós. A próxima questão? Sim, pode seguir, professora D. Sobre as técnicas do controle do comportamento, marque a alternativa correta. A técnica do falar, mostrar, fazer lida com o medo da criança frente a situações desconhecidas, ensinando-lhe aspectos importantes do tratamento odontológico. Quando vocês realizaram, tá, a leitura das outras afirmativas, surgiu alguma dúvida que vocês querem que a gente dê seu comentário? Não, senhora. Então, tá tudo perfeito. Então, seguindo, eu vou convidar a Melina para realizar a leitura da questão seguinte. Paciente com 12 anos de idade, sexo feminino, utiliza aparelho ortodôntico fixo. O exame clínico mostra biofilmes sobre as superfícies dentárias e manchas brancas ativas nas superfícies vestibulares dos molares superiores e inferiores. As manchas brancas são produzidas quando há predomínio da dissolução mineral do dente, na tentativa de se estabelecer o equilíbrio físico-químico na cavidade bucal. Vocês acham que tem que realizar a leitura das outras afirmativas para estar fazendo os comentários? Não. Não teve dúvida nessa questão também? Então, vamos seguir. Agora eu vou convidar a Gabriele Caetano para realizar a leitura da próxima questão. Marque a alternativa correta sobre o manejo da criança no consultório odontológico. A modelagem do comportamento é uma técnica não farmacológica de modificação do comportamento. É um processo que desenvolve lentamente pelo reforço de sucessivas aproximações, até que o comportamento desejado seja alcançado. Alguma dúvida, pessoal, em relação aos outros enunciados? Não? Porque, assim, a gente está entendendo que está bem tranquilo, por isso que a gente não está realizando a leitura, mas se alguém quiser
que a gente comente, se surgiu alguma polêmica, a gente vai estar conversando com vocês aqui. É o momento para isso, tá? E a hora é agora, né? Ficou alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida em algum dos itens, não deixem de perguntar que a gente faz o comentário. Então, vamos passar para a próxima. Irei convidar agora o Luiz Henrique para nos ajudar aqui. Considerando as características do desenvolvimento da dentição decida e da dentadura mista, é correto afirmar que a fase do patinho feio ocorre quando os incisivos permanentes superiores apresentam maior vestíbulo, versão e convergência do longo eixo, de apical para incisal, determinando diastemas. Quando a relação terminal dos segundos molares descidos é integral distal para a mandíbula, a oclusão dos primeiros molares permanentes será em classe 2 de ângulo, no início da dentadura mista. Luiz, Oi. você saberia comentar com a gente, por exemplo, aqui na primeira afirmativa aqui, a fase do patinho feio, né? Onde que está o erro desta frase? Deixa eu ver aqui. Professora, Oi, pode falar? pode ajudar. Assim, aqui, pessoal, vai ser um bate-papo. Eu perguntei para o Luiz porque ele realizou a leitura, tá? Então, pode ser um bate-papo com a participação de todos presentes aqui na nossa reunião, tá? A fase do patinho feio, ela seria na idade onde a criança, compreendida ali de 7 a 9 anos, onde está tendo aquela dentição mista entre descidos e permanentes? Sim, essa fase é aquela fase que eu falei para vocês, quando está irrompendo os incisivos, que eles ficam com diastemas, ficam desalinhados, ficam vestibularizados, mas aqui o erro da frase foi aqui, ó, convergência do longo eixo de apical para incisal. É uma divergência, tá? Por quê? O arco superior, ele está à frente do arco inferior, né? Tá bom? Ele cobre o arco inferior, certo? Certo. Seguindo, Luiz. Onde que eu parei mesmo? Luiz, pode Onde que eu realizar a parei? leitura. Eu parei no arco? Quando a relação terminal dos segundos molares descidos. Onde está o erro desta frase, Luiz? Quando terminar... tem a ver com a... Então não é classe 2 não, é classe 2? O erro está aqui, né? Se é degrau distal para a mandíbula, seria o quê? Uma tendência à classe 3, né? Tá certo? Que é o erro da frase. Seguindo, Luiz. O arco tipo 2 de Balme é caracterizado pela presença de espaços primatas e espaços generalizados entre incisivos descidos, superiores e inferiores, o que aumenta a probabilidade dos sucessores irromperem sem problema de espaço. Onde está o erro? Aumenta a probabilidade ou diminui? É o seguinte, o arco tipo 2 de Balme, tá? Ele não tem, certo? Os diastemas, tá? Na região anterior. Então, o arco tipo 1 com a presença de diastemas e o arco tipo 2 sem a presença de diastemas nos dentes anteriores, superiores e inferiores. É o erro da afirmativa. Seguindo, Luiz. Peraí que tá... O Lewis Space. Ou o espaço livre de Nance nos diz que a somatória dos diâmetros mesodistais do canino e molares descidos é maior do que os permanentes sucessores. Essa diferença é de 3,4 milímetros na mandíbula e 1,8 milímetros na maxila. Que é a resposta correta que nós comentamos na aula, tá? Porque a mandíbula é até 1,7 milímetros de cada lado e a maxila até 1 de cada lado, certo?
Seguindo, Luiz, a última. O primeiro ganho de dimensão vertical é determinado quando a erupção e oclusão dos segundos molares permanentes, produzindo uma mudança nas inclinações axiais dos dentes descidos. Gente, quem Oi? quer realizar a leitura? Lê para a gente o último enunciado. Tá. O primeiro ganho de dimensão vertical é determinado quando a erupção e oclusão dos segundos molares permanentes, produzindo uma mudança nas inclinações axiais dos dentes descidos. Então, o primeiro ganho, né, não é na erupção dos segundos molares permanentes, tá, gente? Onde está o erro aqui da frase. Seguindo, eu vou convidar agora a Hortência para realizar... Oi! Nessa parte do ganho de dimensão vertical, eu posso considerar que na dentição descida, a partir do primeiro dente, dos dentes posteriores são os primeiros molares. Quando eles irrompem, eu já tenho, né, esse ganho de dimensão. Já tem o primeiro ganho de dimensão vertical, tá? Entendi. Obrigada. De nada. Seguindo, a Hortência vai realizar para a gente a próxima leitura. Pessoal, vocês acham que a gente comenta item por item ou não tem a necessidade? Às vezes Pessoal? é melhor eles lerem, porque quando eles leem o item, aí às vezes surge a dúvida, né, Diana? Tá, então pode ser. Vamos lá, então. E aí vocês podem abrir o microfone a qualquer momento, tá? Para a gente estar trocando aqui as informações. Então, a Hortência agora vai realizar para a gente a leitura. O sucesso do tratamento pediátrico depende, em grande parte, do correto diagnóstico do planejamento adequado dos procedimentos a serem realizados. A esse respeito, assinale a alternativa correta. O planejamento do tratamento deve incluir a fase curativa, quando necessário, que consiste em restaurações provisórias com resina composta nos dentes descidos posteriores para suportar as cargas da mastigação até a restauração definitiva. Seguindo. É para ler todos? Lê todos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente comenta. Ok. Para o diagnóstico clínico da cárie dentária, é imprescindível realizar profilaxia dentária, utilizar espelho clínico, campo operatório seco, iluminação adequada e boas radiografias periapicais dos dentes descidos posteriores. O diagnóstico das atividades... Espera aí, só um minutinho. Vocês sabem onde está o erro aqui, desse enunciado? Em radiografias periapicais. Radiografias periapicais, exatamente, tá? Diagnóstico clínico, tá? Mais o exame radiográfico é que vai dar para a gente, né? Então, é a radiografia interproximais posteriores, que inclusive é a radiografia que a gente vai observar a profundidade da lesão de cárie, tá? Então, hoje, como é que é feito o diagnóstico de cárie? Exame clínico mais exame radiográfico, certo? A radiografia periapical a gente tira em casos bem específicos, quando a gente quer observar o dente da coroa até a raiz, tá? Seguindo. O diagnóstico da atividade de cárie do paciente é importante para o estabelecimento de medidas preventivas, mas nunca deve influenciar a escolha dos procedimentos restauradores nos dentes descidos. Na fase da dentição decídua, o plano de tratamento é elaborado com base exclusivamente no exame clínico, enquanto na fase da dentadura mista, o exame radiográfico é imprescindível para acompanhar a erupção dentária. Então, totalmente errado, né, pessoal, esse enunciado. O plano de tratamento não deve limitar-se a procedimentos cirúrgicos e restauradores. As medidas preventivas e restauradoras devem estar perfeitamente integradas e baseadas na necessidade de cada paciente. Alguma dúvida? Então, agora eu vou convidar o Carlos Gustavo para realizar a leitura para nós. Pode começar? Pode.
O risco para o desenvolvimento da doença cárie na dentição decídua está associada a uma dieta cariogênica e a uma dieta e uma higiene bucal desfavorável, sendo mais prevalente nos pacientes que possuem arco de Baum tipo 1 na maxila e mandíbula, arco de Baum tipo 2 na mandíbula e 1 na maxila, arco de Baum tipo 1 na maxila e 2 na mandíbula, arco de Baum tipo 2 na maxila e mandíbula, e última opção, arco tipo 1 na maxila e mandíbula, e ainda a ausência do Leo Space, né? Então, essa questão também, né? Então, está falando em relação ao risco para desenvolvimento da doença cárie, né? Que ela é mais desfavorável quando o arco da criança é sem a presença de diastemas na região anterior, tá? Então, anunciou que é arco tipo 2 na maxila e na mandíbula. Seguindo, eu vou convidar agora a Micaele para realizar a leitura para nós. De acordo com o sistema de 2 dígitos, a nomenclatura preconizada pela ADA, Associação Dentária Americana, os espaços primatas quando presentes na dentição decídua estão localizados na mandíbula do lado esquerdo entre os dentes. 73, 74, 63, 74, 83, 84, 74, 75, 51 e 52. Em relação aos espaços primatas, que são espaços que não têm nada a ver com a classificação de Baum, tá? A gente sabe que na maxila ele se localiza entre os incisivos laterais e caninos e na mandíbula entre o canino e o primeiro molar descido. Então, foi especificado aqui na mandíbula do lado esquerdo, certo? Agora eu vou convidar para realizar a leitura para a gente a Sara. A cárie dentária é considerada a doença crônica mais comum na infância e adolescência. A etiologia da cárie é multifatorial e pode associar-se a fatores biológicos, comportamentais, socioeconômicos e de acesso aos serviços odontológicos. Os conhecimentos acumulados nas últimas décadas permitiram compreender melhor os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da doença cárie. Com relação a esses conhecimentos, podemos afirmar que a cárie é uma doença biofilme açúcar induzida e faz parte de uma doença não comunicável. É uma doença herdada de pais para filhos, uma doença biofilme açúcar dependente e transmissível, somente uma disbiose causada por bactérias presentes na cavidade oral, uma doença que na adolescência os jovens apresentam comportamentos em relação à higiene bucal e alimentação que os tornam menos susceptíveis à doença. Alguma dúvida? Agora, quem vai realizar para a gente a próxima leitura vai ser a Larissa Nogueira. Menino de 11 anos de idade, por residir próximo ao consultório odontológico, compareceu sozinho para a primeira consulta. Nesse caso, o profissional deverá atender normalmente a criança, mesmo que não seja caso de urgência, atender a criança para não configurar abandono de paciente por parte do profissional, realizar atendimento, pois não pode fazer discriminação de qualquer espécie, iniciar o tratamento da criança pelo fato da mesma morar na comunidade, ou não realizar qualquer procedimento sem consentimento prévio dos seus pais. É muito importante a gente estar comentando que nenhum tratamento odontológico ele pode ser iniciado sem a autorização do responsável. Nós vamos trabalhar muito lá na clínica, tá? Nós vamos ter, inclusive, na nossa primeira aula sobre as fichas, né? O manuseio da ficha na nossa clínica infantil. E isso também em consultórios privados. O tratamento só é realizado mediante a autorização do responsável, certo, gente? Surgiu alguma dúvida em relação a essa questão? Não, o Túlio está perguntando, ele está falando que ele ficou
com uma dúvida. E se a criança levar a própria certidão de nascimento? Túlio, não pode também, tá? Nós temos que estar sempre, nós ficamos, né, segurados, né, quando tem o consentimento, tá? Mas isso aí, até adolescentes também. Se chega um adolescente com 17 anos no nosso consultório sozinho, se o pai não tiver autorizado, tá? O início do tratamento, o consentimento, a gente também não pode iniciar nada, certo? Diana, é porque Oi. menor de 18 anos não responde legalmente, né? Então, acho Verdade, eu falei 17 só assim, para ter um então, mesmo paralelo, que né, com a criança qualquer de 11. documento, ele não tem responsabilidade legal. Nada, tá? Seguindo, eu vou convidar agora o Gabriel para realizar a próxima leitura. Gabi está presente na reunião? Então, eu vou convidar a Paula, tá? E a próxima, após a Paula, o Gabriel vai realizar a leitura para nós. A Paula está falando que ela está no celular e está muito ruim para ler. Ok, Paula, então eu vou convidar a Andressa Moreira. Aí depois você realiza, tá, Gabriel? Você respondeu aqui no chat, nós vamos aguardar você. A criança, durante a erupção dos dentes descidos, pode apresentar uma série de sintomas e sinais que são incômodos e desagradáveis. Nessa época, é recomendável que se ofereça ao bebê mordedores ou brinquedos de bochecha tóxicos. Os sintomas frequentemente associados à erupção dentária do bebê são salivação excessiva, erupções cutâneas, peribucais, febre, diarreia, vômito, inapetência, irritabilidade. Xerostomia, diarreia, febre, estresse ou ansiedade, depressão, vômito, falta de apetite. Inflamação gengival local, diarreia, febre, aumento do apetite, xerostomia, ansiedade. Febre, vômito, inapetência, irritabilidade, depressão, ansiedade, perda auditiva. Salivação excessiva, aumento do apetite, irritabilidade e depressão. Então, acho que essa questão também não ocasionou nenhuma dúvida, porque tem sintomas aqui que não tem nada a ver, né, pessoal, com o processo de erupção dos dentes, certo? Seguindo, eu vou convidar agora o Gabriel. Tá pronto, Gabriel? Conseguiu ajeitar? Não está conseguindo. Então, tá, Gabriel. Obrigada, então, viu? Então, agora eu vou convidar a Evelyn para realizar a leitura para nós. Professora, ela estava reclamando que a internet dela está horrível. Deixa eu ver, tenho que ver se ela conseguiu acessar a sala. Então, tá. Então, o Túlio sugeriu aqui para nós no chat que o Pedro quer ler. Então, o Pedro vai ler a próxima e depois quem vai realizar a leitura depois do Pedro vai ser o Marcos, certo? Ok. O conhecimento e a possibilidade de visualização das etapas da odontogênese são de grande importância para o cirurgião dentista. Dessa forma, a avaliação radiográfica dos dentes em seus diferentes estágios de formação é um recurso disponível e importante. Nola realizou um estudo do desenvolvimento dentário através do exame radiográfico e descreveu os estágios de desenvolvimento para os dentes permanentes. Conhecendo os estágios do desenvolvimento de Nola para os dentes permanentes, assinale a alternativa correta. No estágio 9 de Nola, verificamos a raiz com ápice fechado. Só um minutinho, Pedro. Esse estágio 9, tá? A gente verifica a raiz, pessoal, com ápice fechado? Não, parcialmente. Então qual que seria a raiz com ápice fechado? Estágio 11, se eu não me engano. Estágio 10, né? É porque o estágio é de 0
a 10, certo? Ok. No estágio 5 de nula, a coroa está completamente fechada? Não. No estágio 2 de nula, temos 1/3 da coroa formada. No estágio 8 de nula, temos a formação de 2/3 da raiz. E no estágio 1 de nula, temos a calcificação inicial. Então, a única alternativa que está correta é que no estágio 8 temos a formação de 2/3 da raiz, certo? Olha só, o Marcos está falando que ele não está conseguindo, né? Não está funcionando muito bem o microfone dele. Valeu, Marcos. Então, agora eu vou convidar a Lídia para realizar a leitura para nós. Não está também? Túlio, você realiza para a gente a leitura? Túlio? Eu posso ler, professora. Se não... Pode? Ah, tá. O Túlio falou que está impossibilitado. Ele está com probleminha na garganta. Então, tá. Então, lê para a gente, Pedro. E a próxima, quem vai realizar a leitura vai ser a Rafaela. Rafaela Lemos, tá? Após o Pedro. Os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objetivos de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são cárie, gengivite, agenesias dentárias, câncer bucal, traumatismo dental, fluorose e má oclusão. Cárie, periodontite, hipoplasia de esmalte, câncer bucal, traumatismo dental, edentulismo, má oclusão. Cárie, doença periodontal, câncer bucal, traumatismo dental, fluorose, edentulismo, má oclusão. Cárie, dentes supranumerários, periodontite, câncer bucal, traumatismo dental, fluorose, edentulismo. Cárie, doença periodontal, só deixa, porque apareceu aqui na caixa de texto. Câncer bucal, traumatismo dental, amelogênese imperfeita, edentulismo e má oclusão. A correta é cárie, doença periodontal, câncer bucal, traumatismo dental, fluorose, edentulismo e má oclusão. Os agravos estão sendo trabalhados com vocês, né? Desde o segundo período, lá na pré-clínica 2, tá? Então, é isso aí. Acho que não teve nenhuma dúvida nessa questão. Ele só vai falar para a gente, só vai falar para a gente quais que não são aqui os agravos. Aqui, ó, na primeira, Pedro. Qual é, Pedro? Oi? Qual aqui na primeira afirmativa, o que é que não é agravo? O que não é agravo? Na primeira afirmativa. Seria as genesias dentárias. Muito bem. Na segunda, exatamente. Na segunda afirmativa. Hipoplasia de esmalte? Sim. Na quarta afirmativa. Dentes supranumerários. E periodontite, né? Porque é doença periodontal. Periodontal. E na outra afirmativa, na última? Não, edentulismo é fator. Amelogênese imperfeita. Amelogênese imperfeita. Certinho. Exato. Certinho. Bom, a Lídia falou aqui no chat que já está pronto para, né? Está prontinha, ela vai realizar a próxima leitura para a gente. Sobre a anatomia dos dentes descidos, é sabido que devemos conhecer as características particulares desses elementos, saber diferenciá-los e executar o restabelecimento completo das estruturas perdidas. Com base em seus conhecimentos, analise as proposições abaixo. 1. A câmara pulpar em geral dos dentes descidos é bastante estreita e sofre uma maior diminuição em função das forças mastigatórias e desgaste oclusal. Onde está o erro desse enunciado?
ela ser Não bastante. é bastante estreita, porque Ela é quanto ampla. maior o mais jovem é o paciente, mais proeminente é a câmara pulpar. Exato. E com o Seguindo, decorrer da vida tem a mineralização, deposição de dentina. mas uma das características do dente descido é um grande volume, tá? Do conteúdo pulpar. Então, nós temos uma câmara pulpar muito volumosa, por isso que é bastante fácil, tá? De ocorrer, se a gente não seguir hoje as estratégias minimamente invasivas, a gente pode ocorrer uma exposição pulpar, tá? Nesses preparos, que esse tema vai ser muito discutido com vocês posteriormente, em outras aulas, certo? Que é a filosofia atual, né? Quanto menos remoção tecidual for realizado, melhor. Seguindo. Possuindo maior mineralização que os dentes permanentes, os dentes de leite apresentam uma coloração branco-leitosa ou azulada. Onde está o erro? Ela possui menor mineralização que os dentes permanentes. Exato. Seguindo. 3. A bossa cervical de esmalte dos descidos é mais proeminente que nos permanentes. 4. A dentição decídua ou temporária abrange 2 vezes 10 dentes, sendo que cada quadrante são 5 dentes, dos quais 2 incisivos, 1 canino e 2 molares. Exato. 5. A transição entre o esmalte coronário e a porção radicular dá-se bruscamente na região cervical, fazendo com que o colo fique mais estreito em relação à coroa. Está correto que se afirma apenas em 3, 4 e 5. Alguma dúvida em relação